Você tem alguma dúvida sobre os albergues do Caminho de Santiago? Você quer saber algumas curiosidades sobre esses albergues? Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Uma das grandes perguntas, né, das maiores perguntas que a gente recebe logo depois que chega do Caminho de Santiago é sobre os albergues, né? Como é que eles são, qual o preço, né? Como que é a dormida, se é bom, se é ruim, como é que é a bagunça dentro dos albergues. Então, essa é uma curiosidade que muita gente me pergunta, então por isso que a ideia de fazer esse vídeo. Já até tinha feito um vídeo sobre esse assunto, mas resolvi fazer mais um aqui para a gente conversar um pouco sobre esses albergues, né, sobre algumas curiosidades, alguns pontos interessantes sobre os albergues do Caminho de Santiago. Então, a primeira coisa, quanto custa dormir nos albergues do Caminho? Então, varia muito, vai em torno aí de 10 euros nos principais albergues municipais, até 23, 25 euros aí nos albergues particulares. E aí já vem a primeira grande diferença. Eu raciocino com três tipos de albergues no Caminho de Santiago. Primeiro, os albergues paroquiais, que são aqueles que você faz por doação. Então, é o valor que vem aí no seu coração. Então, se você acha que vale 10 euros, você deixa 10 euros. Você acha que vale 20, você deixa 20. Então, esses albergues, eles não têm um valor fixo. Você faz ali o valor por doação. Tem os albergues municipais, que são mantidos aí pelo poder público municipal, justamente para ter essa estrutura. Geralmente são as cidades menores ali. Praticamente todas as cidades têm albergue municipal, mas eles funcionam muito bem, eles são muito importantes em cidades menores. Por exemplo, uma cidade como Pamplona, você tem várias opções de albergues privados ali, que é outro tipo de albergue. Mas nas cidades pequenas, menorzinhas, o albergue municipal ele é muito importante, ele vale muito a pena. Então, são esses três tipos de albergues: os paroquiais, os municipais e os privados, né? A questão dos melhores, às vezes perguntar qual foi o melhor, qual foi o pior. Eu acho que não tem muito isso de melhor ou pior, vai da sua experiência do caminho. Então, se você quer uma experiência mais raiz, mais autêntica, os paroquiais são melhores, mas eles são mais modestos, assim, né? Geralmente o banheiro já não é aquela bracemp toda, as camas já são mais antigas, geralmente são aquelas camas de ferro, e a parte de baixo ali é de tipo uma mola ali, que aí para dormir já faz um pouco mais de barulho. Aí o piso ali geralmente é de madeira, e aí você vai no banheiro faz barulho, alguém vai no banheiro faz barulho, então para você dormir é um pouco mais chato, né? Então são estruturas mais modestas. Os municipais, eles já são um pouquinho melhores, muitos deles são reformados, mas também já tem uma estrutura um pouco mais simples. E os albergues privados, aí vai do seu bolso. Tem albergue que é um pouco mais caro, albergue que é um pouco mais barato. Mas, como eu falei, vai do seu bolso. Mas geralmente ele fica em torno de 15 euros ali, 15 a 18 euros. E vale muito a pena, porque aí ele já tem uma estrutura um pouquinho melhor, uma estrutura um pouco mais moderna, vamos falar assim, banheiros melhores, as camas, algumas delas podem até ser de ferro, mas é um outro tipo, já tem uma estrutura um pouquinho melhor que não faz tanto barulho, ou então é de madeira, que aí controla um pouco o barulho, então vai muito do seu bolso, né? Mas durante a minha peregrinação, eu fiquei nos três tipos de albergue. Então, a maioria foi no privado, mas ficamos no albergue municipal, né? O caso dele foi lá em Pamplona, e albergues paroquiais, como o Bercianos, de Real Camino, que a gente ficou no albergue paroquial. Muito interessante. O detalhe dos paroquiais é que eles já tem aquela questão que a gente fala, com a experiência mais autêntica do caminho. Já tem aquele jantar coletivo, já tem o pessoal falando, explicando algumas coisas. Então, esse albergue que a gente ficou, acho que foram as experiências mais ricas que a gente ficou no caminho, foi esse de Berciano, porque foi realmente espetacular ali. A hospitaleira de um brasileiro, que era hospitaleiro, um carioca ali, cara, ele conseguiu envolver o pessoal, tinha uma californiana também, muito simpática, e outra era um espanhol. Então, assim, a interação dos três ali foi muito bom. Já fica como curiosidade, o hospitaleiro desses albergues municipais e paroquiais, geralmente eles são voluntários. Então, você faz um curso aqui em Salvador mesmo, se não me engano, a cada 4, 5 meses tem um curso aqui. Você faz o curso para ser hospitaleiro, e aí você se coloca à disposição para passar em torno de 15 dias lá num albergue desse daí para ajudar. Só que é tudo por sua conta. A sua passagem de ida e de volta, a sua hospedagem lá no albergue, é tudo por sua conta e risco. Então é bem interessante, mas é uma experiência que eu acho que vale muito a pena.
né? A chegada nos albergues, geralmente, por volta de 14 horas, você já consegue entrar nos albergues, 14, 14h30. O ideal é que você chegue, se você quer escolher a sua cama, chega um pouquinho mais cedo, chega por volta de 2 horas, já esteja chegando na cidade para ir para o seu albergue. Porque se você chegar ali por volta de 5 da tarde, você vai pegar a cama que sobrou, né? Que geralmente é aquela que é mal localizada, que fica perto de lâmpada, perto de saída de banheiro. Então, se você quer escolher um pouquinho mais, procure chegar ali por volta de 14 horas, 14h30, até às 13 horas você consegue escolher bem, né? Aí o local para você pernoitar. As regras: 10 horas fecha o albergue, não adianta, principalmente os albergues municipais e paroquiais, tem horário de chegada. Se você não chegar nesse horário, corre o risco de você ficar do lado de fora, porque realmente eles fecham ali a entrada. Os albergues particulares, às vezes vai até 11 horas. Teve um albergue que a gente ficou, se não me engano, foi Ponferrada, que era uma senha. Então você podia chegar a hora que você quisesse. Você digitava a senha ali e você entrava. A gente praticamente só viu a moça lá um horáriozinho à tarde, que ela ficava lá um períodozinho pequeno. O restante era tudo pelo Booking. Você resolvia tudo por lá. Mas o horário de pernoite ali é por volta de 22 horas. É bom isso aí você perguntar. A maioria dos albergues tem ali uma cozinha. Aí é bom perguntar também se você pode usar, tal. A gente teve um problema lá em a Cidade Fantasma lá. Daqui a pouco eu lembro o nome. Mas então, Fonsebadon. Lá em Fonsebadon, a gente teve um problema lá, porque a gente comprou uma pizza lá fora e queria comer lá dentro, e o cara deu chilique lá. O cara tava de mal com a vida lá, brigou com a gente, xingou, super mal educado. Foi um dos piores albergues, assim, em termos de atendimento que a gente teve, foi isso daí. Realmente foi muito ruim. E 7 horas da manhã, a moça já estava lá, peruana lá, já estava expulsando a gente do albergue. Que é outra coisa. Normalmente, os albergues, a saída é até 8 horas. Então, até 8 horas, você já tem que estar pé na estrada. Tá? Alguns 9, mas a maioria 8 horas da manhã você já tem que estar com o pé na estrada. Se você precisar ficar mais tarde, igual eu precisei ficar, converse com o hospitaleiro, até o albergue em Lazadas, um albergue Las Herrerias, Las Herrerias. Agora me fugiu o nome. Mas eu fiquei até mais tarde, porque eu estava passando mal, ele estava com diarreia, então estava bem mal. Eu pedi para a moça lá, a Sam, né, o Sol, eu pedi para ela para ficar até mais tarde. Ela falou: não, pode ficar na recepção, tinha um sofá ali. Eu fiquei ali com o tempo, podia usar o banheiro, tudo. Foi bem tranquilo, mas é bom você perguntar. Mas normalmente, 8, 8h30, você já tem que estar fora do albergue, porque é o tempo que eles têm para limpar, para organizar e preparar para a nova leva de peregrinos. O que não fazer nos albergues, né, é fazer aquelas coisas que são proibidas, né? Então, sei lá, o cara quer fazer sexo lá dentro, essas coisas não pode. O albergue ele é coletivo, né? Então tem que ter um mínimo ali de bom senso ali, de você utilizar as instalações. A maioria deles você vai deixar, a maioria não, praticamente todos, você vai deixar o calçado na entrada, né? Você não sobe com o calçado para o alojamento, você deixa ali embaixo, tem um lugar, o stick também. É também de questão de limpeza, né? Para não sujar, que você chega cheio de barro, sujeira, tal, poeira, e para não levar para os albergues. Então é isso. Os albergues, o que a gente tem de básico é isso daí. E agora eu vou mostrar algumas fotos aqui dos albergues que eu fiquei, só para a gente ter uma noção e algumas coisas que eu for lembrando também, eu vou passando aqui para vocês. Então, esse aqui é um albergue que eu fiquei ali, que é o de Roncesvalles. Interessante, esse albergue é excelente. Né? Essa aqui, a estrutura dele é muito boa. Aqui são 2 camas, uma de um lado, outra do outro aqui. Aqui no fundo ficam os banheiros. O banheiro desse aqui é separado, tem banheiro masculino e banheiro feminino, mas tem albergue que é unissex. Então, banheiro, tudo, aí você entra ali, se troca ali dentro, não tem problema nenhum. Né? Você fazer ali as necessidades ali também é coletivo, é unissex, não tem problema. Então, já se prepara que tem lugar que é assim mesmo. Aqui não, nesse albergue aqui era separado. Então, a estrutura muito bacana aqui, muito bonita, assim, visual, muito legal. Isso aqui era o último andar ali do alojamento, né, do albergue, muito bom mesmo. Tá? Valeu muito a pena. E a reserva é feita pelo site da Colegiata de Roncesvalles. Então, se você pretende ficar aqui, já faça sua reserva, que adianta muito ela chegada, que pode ser que você chegue e não tenha mais lugar. Então, isso aqui é a cama, né? Outra coisa, ó, sempre leve seu saco de dormir. Isso aqui eu considero como essencial você levar seu saco de dormir, tá? Para você
colocar na cama. Geralmente, todos os albergues, eles dão esse tipo de lençolzinho aqui de hospital, aquele bem fininho ali, é bem fininho mesmo, e você recebe, faz parte do material que você recebe. E aqui também, para a fronha, também você recebe, para o travesseiro, você recebe uma fronha pequenininha. Mas durma no seu saco, mesmo nos albergues que estava um pouquinho mais quente, com aquecedor e tal, eu colocava o meu saco dormir e dormia em cima do meu saco dormir, porque senão de higiene é coisa minha. Né? Aqui a gente pendurava aqui a roupa aqui para secar, né? A gente pegou muita chuva nos Pirineus. Esse aqui já é um albergue gigantesco, que é o albergue municipal de Pamplona, o albergue Jesus e Maria, muito bom, um albergue gigante, mas assim, muito banheiro, muita estrutura, realmente é uma estrutura gigante, são em torno de 200 camas, mas ele tinha estrutura para aguentar 200, então é uma instalação bem antiga, mas muito bem cuidada, muito bacana mesmo. Aqui eram 8 camas, né? Aqui tava, a gente ficou nesse aqui nesse canto, aqui estava eu, aqui estava o João, e aqui do lado o Adelmo e o Ranulfo. O Ranulfo lá, a gente não tinha contado o Ranulfo, só nós três aqui. Então, bem interessante aqui esse albergue, vale muito a pena, é bem bacana. Esse aqui custou 10 euros. Né? Aqui embaixo, aqui, eram 2 andares, né? Aqui embaixo ficavam os coreanos. O que eu falo, assim, de você ter a gente ter sempre aquele cuidado do brasileiro lá, como nós somos poucos, e para nós sermos bem vistos no caminho, é isso aqui. Os coreanos, a gente ouviu muita reclamação dos coreanos, né, ao longo do caminho. Né? Mas aqui, ó, é bem. Aqui a cama de ferro aqui, mas o albergue tem uma estrutura bem legal, baratinho e vale muito a pena, ficar bem no centro, do lado da catedral, vale muito a pena esse albergue aqui. Aqui é a entrada dele, né? Albergue Jesus e Maria, albergue de peregrinos, né? Então, bem interessante, ó, vários idiomas aqui. É bem bacana aí mesmo a estrutura do albergue aí, Jesus e Maria. Aí, aqui também, né, tinha lavador e secador, a gente pagou, se não me engano, 4 euros para lavar e 4 para secar e mais um do sabão. Então, vale muito a pena, uma estrutura... Todos os albergues você tem, já tem o tanque, né, e tem ali um varal para você pendurar e tal. Mas a gente, como a gente estava num grupo, a gente achava melhor juntar ali 3, 4 dias, pegava um albergue, ou então uma lavanderia, lavava e ganhava um tempo aí. Então, para a gente achou melhor fazer esse sistema. Aqui é um albergue excepcional, que é o albergue da Natália, e o albergue Estrela Guia, em Puerto La Reina. Ele é mais caro, é em torno de 23, 24 euros. Você reserva pelo Booking. A estrutura dele é espetacular, é bem limpinho, tudo muito novo, atendimento muito bom. É uma nova forma de receber o peregrino. A gente coloca praticamente aqui um atendimento de hotel, realmente, é muito bom. Vale muito a pena ficar aqui no albergue da Natália. E é do lado da Ponte da Rainha, né? Que é a ponte lá de Puente La Reina, que dá o nome à cidade. Então, fica essa questão de 100 metros. Então, vale muito a pena, muito bonito mesmo. Aqui o que eu falei, todos os albergues você tem que deixar o calçado ali no local específico. Então, você deixa aqui o stick também, você não entra com o calçado nos alojamentos. Aqui é o albergue A Santiago, lá em Belorado. O albergue também muito bom, muito bacana, já tem um restaurante do lado. O grande lance é que o albergue A Santiago ele fica antes de Belorado, bem na chegada da cidade você já fica no albergue. Ele tem várias bandeiras, assim, é bem bonito mesmo a entrada. E aí você acaba não conhecendo a cidade, porque você chega cansado, no dia que a gente chegou estava chovendo muito, então assim, para você ir até a cidade, a gente não teve perna para ir, né? Então a gente acabou ficando aqui no albergue e não conhecemos a cidade, fomos conhecer só na hora de ir embora. Então, se você tiver perna, tiver tranquilo, se hospede na cidade, que pelo menos você tem, ele está mais perto dos outros bares, a estrutura, tem uma igreja muito bacana lá, a igreja de Santiago, vale muito a pena, eu falo dessa igreja no meu e-book sobre as igrejas, ermidas e catedrais aí do caminho, está aqui na descrição do vídeo. Então, assim, o albergue é muito bom, mas, assim, você perde o contato com a cidade. Né? Aqui é um outro albergue também, Casa del Abuelo, Casa do Vô, né? Ali no caminho também. É a cidade já ali nas Mesetas, logo no início das Mesetas. A gente ficou aqui, eram camas, né? Então, é praticamente o quarto aqui com 6 camas. Nós estávamos em 5. Aí o cara até falou, se vocês quiserem reservar aquela cama ali, aí fica no quarto só para vocês. A gente não, a gente, se chegar alguém ali,
a pessoa fica aí junto com a gente, não tem problema nenhum. E aí acabou que não chegou ninguém, então a gente acabou economizando aí um dinheirinho aí. Então, esse aqui também é uma outra estrutura, né? Isso aqui eles chamam de casa rural, né? Casa rural, casa de labuelo. Então já é uma outra estrutura que a gente tem no caminho também. É tipo um albergue, só que geralmente não é beliche, é cama, então ele tem uma estrutura, pouca coisa diferente. A gente ficou em, acho que 2 casas rurais essa aqui. Mas vale a pena também, é um albergue como outro qualquer, só muda de nome. Aqui uma cozinha, né? Aqui, se não me engano, um albergue Passino a Passino, né? Já lá na frente, em Porto Marim. Então, aqui para a cozinha que eu falei, todos os albergues, a maioria tem uma estruturazinha ali de cozinha, então vale a pena você comprar alguma coisa para comer, mas é bom perguntar para o peregrino, para o hospitaleiro, se realmente você pode, por exemplo, comprar alguma coisa fora e comer aqui. Geralmente é para você utilizar a cozinha e se alimentar aqui. Alguns, eles não deixam você trazer coisa de fora. Então, aqui, ó, albergue Passina Passina. Esse aqui foi o que a gente ficou, que é aquela cozinha que eu acabei de mostrar. Esse é o albergue Zendona. Albergue Zendona. Muito bom, se não me engano, é Palas de Rei. Ele fica fora da rota. Então, o caminho passa por cima, você tem que descer mais ou menos 400, 500 metros até chegar nesse albergue. Mas valeu muito a pena, porque é uma estrutura diferente, né? É tipo um casulo aqui. Isso aqui é uma lona, daí você abre aqui dentro, você pode fechar, e aí você usa aqui, pode deixar a luz acesa até mais tarde, que não vai atrapalhar ninguém. Muito bom, a estrutura muito bacana. O chão tem um lugar para você carregar celular aqui dentro, você deixar alguma estrutura, por exemplo, eu sempre tomava banho, aquela toalha de secagem rápida, né? Toalha de natação, deixava ela pendurada ali. Então, assim, tinha uma estrutura aqui dentro, uma vida aqui dentro. É uma estrutura que eu encontrei em Madrid também. Quando eu voltei, eu fiquei num hostel em Madrid, que era a mesma estrutura. A diferença é que lá era amarela, assim. Mas é mesma estrutura, assim, o casulo você fechava ali e tal. É muito bom, valeu muito a pena. Esse aqui seria um dos melhores albergues, das melhores pernoites, só que o banheiro, o chuveiro estava frio. Aí ferrou. Aí tomar um banho gelado é doído. Né? Mas a gente já estava chegando no final, já estava muito alegre. E nesse albergue aqui a gente encontrou o Ranulfo. O Ranulfo tinha ficado uma etapa para trás, porque tinha machucado ali o tornozelo, e ele acelerou e a gente estava aqui batendo papo à tarde e do nada chega o Ranulfo. Assim, foi uma alegria muito grande para todos nós lá reencontrar um amigo e terminamos o caminho juntos. Esse aqui também é um outro albergue muito bacana também. Aqui é uma estrutura nova, espetacular. Porque eu costumo falar que de Sarriá para frente, os albergues são espetaculares. Olha, espetacular. A gente não teve problema com nenhum albergue, todos eles com estrutura nova, estrutura bem montada, atendimento muito bom. Então, assim, que é o maior fluxo, né? Sarriá é uma das cidades que tem mais, o pessoal mais inicia para fazer sua caminhada, porque é o mínimo ali de 100 quilômetros para você ganhar a Compostela. Então, muita gente começa ensaiado. Mas, assim, questão de estrutura, daí para frente, é simplesmente espetacular. Não tem o que reclamar. Foi muito bom mesmo, um dos melhores albergues que a gente pegou. Foi de Sarriá para frente. Aqui é o albergue O Pedroso também, muito bom albergue, estrutura muito legal, né? Aqui sou eu aqui, né? Então, assim, muito bom realmente o albergue, assim, 2 camas aqui de madeira, uma cama grudada ali, aqui na parede, ou seja, a cama não mexe, muito bom realmente. Aqui do lado tinha um jardim de inverno muito bonito, então, assim, albergue espetacular. Esse albergue, por exemplo, ele não tinha problema de você chegar mais tarde, ele deu a senha da porta, você podia chegar, sei lá, por volta de 10, 11 horas da noite. E como foi a nossa última pernada, né, daqui a gente já chegou em Santiago, então a gente ficou até um pouquinho mais tarde, então, mas excelente aqui, o atendimento aqui, o hospitaleiro, muito bom. E barato, né, foram 12 euros, essa hospedagem aqui, então valeu muito a pena, muito bom esse albergue aqui em O Pedroso. Então é isso. Isso aí é o que eu posso dizer sobre os albergues do Caminho de Santiago, tá? Assim, não se preocupe, você vai dormir bem. Lógico, tem barulho, tem pessoal conversando, mas geralmente depois das 10 horas o pessoal dá uma parada, não tem problema. 6 horas da manhã o pessoal normalmente liga a luz. Quando é um quarto menor, assim, que tem menos camas, aí o pessoal geralmente conversa, posso ligar a luz e tal. Não tem, o pessoal é bem educado mesmo. Então, não se preocupe aí com os albergues aí do Caminho de Santiago. Realmente você consegue descansar e consegue curtir aí a sua peregrinação. E se você
gosta de conteúdos também sobre sucesso, mentalidade, espiritualidade, eu tenho meu outro canal, Sucesso Sem Limites, onde eu converso sobre esses assuntos também, que são assuntos que eu gosto bastante aí, tenho um certo conhecimento, a gente pode falar sobre isso. Então, Sucesso Sem Limites, tá? Vê aí no YouTube, a descrição está aqui embaixo. Se você quiser, entre lá e veja alguns vídeos que são muito interessantes. E se você quer conhecer mais sobre o Caminho de Santiago, tem meus 3 e-books aqui embaixo. O e-book sobre o Guia do Caminho de Santiago, que é o Desvendando o Caminho de Santiago, tem o guia sobre o guia das principais cidades e Entre Santos e Peregrinos, que eu falo a história e os milagres e os acontecimentos de todas as igrejas, catedrais e ermidas do caminho francês. Se você quer fazer o caminho, esse livro aí é essencial, porque o que você vai visitar são igrejas, ermidas e catedrais. Então, você conhecer um pouco da história, saber o que você tem que ver aqui, você tem que ver ali, tá? É um e-book espetacular, que me deu muito prazer em fazer, tá bom? Um grande abraço a todos e bem caminho.